Assim como uma boa orquestra precisa de bons músicos e bons instrumentos, um cantor não é nada sem a potência de sua voz. Esta é, sem dúvida, a maior das ferramentas para a comunicação humana. E ela, além de cantar e falar coisas bonitas e inteligentes, também aproxima você dos seus grandes ídolos, de filmes, desenhos, seriados. Você já reparou na voz dos seus personagens preferidos? Como aquele amarelo esponjoso que vive na fenda do biquíni? O Bob Esponja tem mesmo uma vozinha muito peculiar. E a do Kiko, da Turma do Chaves, com aquele timbre que chega a ser irritante quando grita. Porque, olha, eles ganham vida com o trabalho árduo de excelentes dubladores que foram entrevistados pelo nosso detetive particular, o Zé Armando Vanucci. Eu só quero falar para vocês o seguinte, nós vamos conhecer agora, mais de pertinho, esse fantástico universo da dublagem, que eu acho uma coisa sensacional. Não sei se você sabia disso. Os dubladores brasileiros são considerados os melhores do mundo. Vamos ver. A dublagem é uma coisa mágica, né, Rony? A gente nem imagina quem são as pessoas que dão vida aos personagens utilizando apenas a voz. Aliás, você sabe quem tá me dublando agora? É o Nestor que dá a voz pro Onur de 1001 Noites. Aliás, vamos dar uma olhada nisso. Eu estava tão preocupada com você, não me ligou. Eu não tive tempo. Eu tô muito cansado, eu dormi muito pouco. É verdade que você agora é campeão de cartas, de presentes. A mulherada está enlouquecida pela sua voz. É verdade. Eu acho que é verdade. Eu tenho recebido muitas mensagens no Twitter. Na dublagem isso é muito raro, você fazer um trabalho que chame tanta atenção do público. E é um produto dublado no horário nobre. Isso é uma coisa que ultimamente tem sido bem raro. O dublado ele tem ficado muito na TV a cabo. Você falou da dublagem na TV a cabo e Exato. isso gerou há um tempo uma polêmica muito grande. Sim. Porque, pô, até a TV a cabo tá dublando. Exatamente. Então, por que tem esse preconceito com a dublagem? Eu acho que existe um preconceito que vem de um hábito, na verdade. Ler legendas é um hábito. Eu acho que é só uma questão de gosto. Eu acredito realmente que um produto bem dublado, ele não atrapalha a obra, não interfere. Ele interfere, sim, como uma tradução, interfere num livro, de um texto, mas ele não empobrece a obra se ela é bem feita. Eu imagino que em 1001 Noites vocês são obrigados a adaptar alguma coisinha. E se for seguir ao pé da letra a tradução, não chega perto da realidade brasileira. Então, a dublagem tem isso, né? A gente precisa sincronizar, a gente precisa passar o que o ator lá está passando do mesmo jeito. A gente, no caso do 1001 Noites, tem uma outra curiosidade. A gente não ouve o original turco. A gente ouve a dublagem espanhola ou mexicana, não sei. Mas a gente ouve o espanhol. Mas eu preciso sincronizar com a labial turca. Então a emoção que eu já estou ouvindo às vezes não é nem a do ator original, é a da dublagem, mas eu tento me ligar mais no original. Às vezes o cara fala Robert Luft e a fala é: eu tenho que ir até o outro lado da rua, pegar a sua mãe e colocá-la no carro. E aí? Aí a gente fala: pega a sua mãe e bota no carro. Tipo, tem que dar. E às vezes corre até o risco de sair um pouquinho da. Então a gente precisa. Se você tiver que sacrificar sincronia ou entendimento, eu particularmente acho que temos que sacrificar um pouquinho a sincronia para que o entendimento não seja prejudicado, o conteúdo da obra não seja prejudicado. Até porque o espectador olha para o rosto do ator, para o olho do ator, não para os lábios do ator. Você tá bem? Eu tenho que fazer uma ligação, princesa. Você me espera? É claro que agora todo mundo fala do Onur, né? Tá aí na fantasia de todo. Exatamente. Mas qual que é o seu personagem queridinho, aquele que você dubla, que... Eu tenho dois que eu faço que eu gosto muito, que é o Dexter, o serial killer, e o Sherlock, da BBC, do Cumberbatch. Não vou resistir, nós vamos pegar uma frase na voz de cada um, uma frase na voz do Onur. Uma frase cotidiana: por favor, me passa a manteiga. O Onur é sempre: por favor, me passa a manteiga. O Sherlock é mais: por favor, me passa a manteiga. Ele tem uma ligeira ironia e que o Onur não tem. Oi, eu moro no apartamento embaixo do seu. Acho que não nos conhecemos. Agora, Rony, você viu, eu abri essa matéria com uma senhora voz, né? Quem sabe agora receba algumas mensagens no Twitter. Como o Onur mandaria uma mensagem pro Rony?
Você pode fazer o que você quiser, mas não chegue perto da Sherazade. Ela é a gota d'água com espuma de prata. É uma rosa rosada. É um jade molhado e luminoso. Os olhos dela têm o roxo dos jardins de jasmins. E a viagem pelo mundo mágico da dublagem continua. Eu vim até aqui, ó, no fundo do mar, conversar com talvez o personagem mais famoso da televisão brasileira. Bob Esponja. Tô pronto! Na verdade é o Wendell que faz a voz. Como que é fazer a voz de algo tão marcante aí, que passa por gerações? Isso é muito legal quando começa a acontecer isso, né? Quando você descobre que o personagem vira icônico, passa a fazer parte da infância, adolescência, enfim, de momentos especiais das vidas das pessoas. E isso é muito especial, né? Uma coisa que a dublagem proporciona pra gente. Você consegue ali criar alguma coisa? Você foi buscar esse tom ou já vem a determinação lá de fora, ó, tem que ser mais ou menos aqui? No começo, né, as séries, assim, os personagens principais pedem testes, né? Então, no começo, eu imitava muito o original, né? Então, eu ia muito em cima, assim, do que o Tom Kenny fazia. Ao longo do tempo, eu fui achando um timbre mais confortável para que eu pudesse fazer todas as nuances, todo tipo de interpretação, gritar, sussurrar, brincar. Então, ao longo dos anos, eu fui chegando nesse Bob Esponja. É só um pouco de harmonia ao lado da chapa. Todo mundo sabe que cozinhar e música combinam como comer e escutar. Você faz animação japonesa também. Também, é. Deve ser muito difícil, que às vezes você vê lá aquelas coisas que às vezes uma frase japonesa é imensa, né? Como que é adaptar para... É muito difícil, porque o japonês é bem diferente, né? E é uma língua que a gente não tem referência. Então, quando é uma fala muito grande e ele dá uma parada, você não sabe onde ele parou. Porque, sei lá, em francês, italiano, inglês, você entende uma palavra ou outra, estamos aqui. Então, o dublar japonês, por exemplo, é muito intuitivo. A gente fez um longa para cinema agora, o Dragon Ball Z, o renascimento de Frieza, e terrível, tudo em japonês, milhares de personagens, e o japonês, ele exige os animes, eles exigem muita energia. Porque são batalhas, são guerras, são lutas, são brigas, então é tudo com muita intensidade. Na hora que eu assisto um filme, estou lá na televisão, na minha casa, quais são os mais famosos? Onde está a sua voz? De desenho, tem o Bob Esponja, né? Tem o Goku de Dragon Ball, que é bem conhecido, Bob o Construtor. Não se preocupe, Dizzy. Vamos estar ocupados demais para sentir saudade dela. Os galãs, já fiz Leonardo DiCaprio, Nome da Máscara de Ferro. Disseram que este impostor estava morto. Ashton Kutcher. Meus diários, eu preciso deles. Então, se puder me devolver, ajudaria muito. Ryan Gosling, Ryan Phillip, o Robert Pattinson, né, da saga Crepúsculo, e outros filmes que ele fez, eu também dublei. Então me faça a pergunta mais óbvia. O que nós comemos? E de personalidades, assim, eu faço o Bud Valastro, né, que é o Cake Boss. Bob Esponja, para dar um oi pro Rony, como é que seria o Bob Esponja ali? Rony, você sempre bebendo vinho, mas por favor, pare de acompanhar seus vinhos com frutos do mar, tá legal? Grande abraço, Rony! Você que é o diretor, qual personagem eu consigo fazer aqui? Eu acho que a gente pode fazer essa série, que é uma série de bonecos. Então ela tem uma linguagem de desenho animado, mas ela é feita com bonecos tipo Muppets. É o 31 Minutos, né, o nome da série. Acho que você pode fazer o Sr. Mangueira, que é o dono da rede de TV. Eu vou passar o original para você, você vai ouvir, ensaiar primeiro, aí depois a gente tenta gravar. Parem o programa, isso. Não dá para continuar assim. Exato, ele é o chefe. Tá. Parem o programa, não dá para continuar assim. É o nosso chefe, o Sr. Mangueira. Legal. A primeira fala, então, é mais rapidinha, né? Os especialistas têm razão, Túlio. 31 minutos é uma porcaria. Mais rapidinho e mais ligadinha. Os especialistas têm razão, Túlio. 31 minutos é uma porcaria. Venham todos. Dublagem muitas vezes pode fazer um grande produto ser sucesso no país. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Cavaleiros do Zodíaco? O Cavaleiros do Zodíaco marcou uma geração. Começou assim, como um produto que era para vender boneco. Começou a passar os Cavaleiros do Zodíaco, na época, na Rede TV.
deu um sucesso, mandaram trazer todas as séries, a gente dublava de manhã, passava a noite, reprisava e começou um sucesso. Com certeza vocês adaptaram muita coisa ali, trouxeram, dá para trazer para o jeitinho brasileiro? Ah, sempre dá. É assim, claro que a gente não pode mudar toda a obra, mas tem a maneira de falar nossa, que é completamente diferente dos outros. Por exemplo, o meu personagem sempre chamava o irmão dele. Então, vinha, Nissan. Pô, se você falar, meu irmão, fica chato. E aí o que aconteceu? Eu criei um bordão. Iki! E aí, putz, virou um bordão. Jabu, não acha estranho esse torneio? Por que temos que lutar? Qual é? Que papo é esse, Shun? Já tá com medo de mim antes mesmo de lutar? Não é isso, Jabu. Por que precisa lutar? Logo quando a gente entrou aqui nesse estúdio, você falou, não, porque eu tenho que pegar a senha aqui. Exato. É isso mesmo, quando vem um grande filme para ser dublado, é mega sigiloso. Muito sigiloso. Por exemplo, o filme vem com um nome qualquer, para poder ninguém rastrear, porque vai pela internet. Então vem um nome diferente, completamente aleatório. Aí depois vem uma senha, uma contrassenha e em e-mails separados de dias diferentes para você abrir o link. Então o projeto sai super seguro. Eu imagino que até os atores que estão dublando devem assinar algum... Sim, termos de confidencialidade. Tudo confidencial. Às vezes o pessoal fala assim, vai ter um famoso, um Star Talent dublando filmes. A gente não pode falar quem é, quando vai dublar, porque tem toda a estratégia de lançamento do filme, do que eles vão fazer de ação promocional. Aliás, essa é uma polêmica, não é? Quando você fala assim, eu não vou citar nome de alguns, sim, né? Okay. Mas, tem a apresentadora tal, a cantora tal, e que traz pro... Óbvio que o nome puxa, né? Então, e aí, como é que você, dublador, vê isso? Eu sempre acho bacana essa mistura de profissionais. O que eu sempre prefiro que a pessoa seja ator, atriz, ou tenha vivência nisso. Por exemplo, a gente dublou um filme aqui chamado Kumba, que era Sabrina Sato, Rodrigo Faro e o Marco Luque. Quando eu vou dublar, ela vai fazer lá a pessoa. Por mais que eu queira descaracterizar, não, porque o cliente quer que a pessoa reconheça a Sabrina Sato. Quer dizer que pode levar a gente para um lago? Tirando Cavaleiros do Zodíaco, qual foi o outro trabalho muito marcante? Eu dublo desde pequeno, muito jovem, desde criança. E aí eu fiz teste para fazer o Charlie Brown do Snoopy. E na época o Charlie Schulz era vivo. E ele escolheu a minha voz para dublar o Snoopy, o Charlie Brown. Então eu dublei, foram mais de 100 episódios do Charlie Brown. Agora, como é que ele falaria pro Rony, para dar um alô pro Rony? Puxa, lá vem o Rony, ele tá com aquela gravata vermelha. Ah, não, ele tá olhando pra mim. Ah, que puxa. Vou ficar aqui deitado na frente da caixa de correio para ver os meus cartões chegarem. Não sei como ninguém pensou em fazer isso antes. Herbert Richards, hein? Possível não associar isso, não lembrar da vinheta versão brasileira. Versão brasileira, Herbert Richards. É uma herança e tanto que você recebeu do seu pai. Era o maior estúdio de dublagem da América Latina. Mudou muito daquele tempo, quando foi implantada a dublagem aqui no Brasil para os dias atuais? O negócio mudou muito. A dublagem não. A dublagem é a mesma coisa. A dublagem em si não mudou. Ela ficou muito mais fácil. Ela era muito mais cara, você tinha muito mais equipamento de alta resolução. Hoje em dia é muito mais fácil e montar um estúdio é muito mais simples. O que é mais difícil dublar? A gente vê muitas vezes assim, a gente tem animação, tem série, tem filme, filme musical. Onde a técnica existe? A dificuldade é rigorosamente a mesma. Tem as dificuldades de cada língua. Dublar línguas latinas é mais difícil do que dublar línguas anglo-saxões. Dublar espanhol é mais difícil do que dublar inglês, porque você tem uma labial muito parecida, você tem amor, você tem uma série de palavras que você usa e ele vai estar dizendo aquelas palavras. Então você não vai ter como fugir daquilo. Então a sua precisão ainda é maior. Por ser quanto mais próximo do nosso idioma, maior a dificuldade. Maior a dificuldade. Você é ator, você é dublador, você é diretor. Qual das artes um dublador precisa, na verdade, ter tudo isso, né? Conhecer um pouco daquela arte que está sendo interpretada e ao mesmo tempo se doar ali, saber que... Eu digo uma coisa que eu acho que você tem excelentes atores que não conseguem dublar. O ator recebe um texto e ele vai criar
aquele texto inteiro. E como é que eu, enquanto esse personagem, vou dizer isso? O dublador, não, ele recebe um personagem que já foi criado. Ele tem que dar vida àquilo que já está vivo, né? É a marionete ao contrário. Quando você escala os seus dubladores, o que você leva em consideração? É o timbre da voz? A minha voz tem que ser parecida do Brad Pitt? Tem que ter no mesmo... A primeira coisa é ter o mesmo timbre e ter talento e capacidade para fazer aquilo, que é o que eu estava dizendo. Um bom dublador é necessariamente um bom ator. Um bom ator não é necessariamente um bom dublador. Agora eu tô aqui com o tesouro da mamãe. Aliás, deve ser o seu tesouro também, se você tem de 30 para baixo, de 40 para baixo, deve adorar. Kiko. Ai, cole-se, você me deixa louca. Esse é o Nelson que dá voz pro Kiko. São 30 e tantos anos. Nós começamos a dublar no final de 83. Não entrou no ar, se eu não me engano, no começo de 84. Depois, E fomos até final de 85, começo de 86. Óbvio que muita gente deve vir e mexe, chegar e falar assim, e aí, imita o Kiko? Todo mundo. Isso passou por geração mesmo? Foi, desde 83. É assim, porque o Chaves entrou no ar como uma coisa, ninguém sabia direito o que ia acontecer com aquilo, um programa mexicano de produção, vamos falar sério, a produção, né, sofrível, né, para ser generoso assim, a gente fazia, talvez, com uma qualidade melhor. Uma produção pobre, as pessoas não tinham muito, então ele entrou quase como se fosse um desenho dentro do Bozo, né, ele entrou dentro do horário do Bozo. E menos de 2 meses ele já estava com horário próprio, já era sucesso. Gentalha! Faz mais sucesso, talvez, no Brasil do que em outros países. No México, nem tanto, né? Faz mais sucesso que no México. Ah, é? E no Brasil, o primeiro veio, que o primeiro foi o Carlos Villagrán, veio ao Brasil, fez o show. Em seguida veio o Edgar Vivar, depois a Maria Antonieta de las Neves. Eles ficam loucos quando chegam no Brasil, porque, assim, tem gente no aeroporto esperando por eles. Qual o principal ator que você dubla? O que costumam falar mais e ligar mais, tirando, claro, o Kiko, né? É o Robin Williams. Mas o que eu curto mesmo é o Roberto Benigni. A voz dos dois muda muito? A voz não muda. O que muda é assim, são inflexões e a maneira de interpretar. O Williams é uma coisa mais... menos exagerado. E o Benigni é o Benigni, né? É tudo muito grande. É como se ele estivesse num palco gigantesco e o palco fosse só dele. Você acredita em tudo, não é? Ora, forno a lenha eu já ouvi falar, mas forno a gente eu nunca vi. Ei, eu estou sem lenha. Pega aquele advogado ali e joga. O Robin Williams é uma coisa mais doce, é uma coisa mais leve, né? E um Wesley Snipes você tem que colocar a coisa que também faço. Wesley Snipes você tem que acabar deixando um pouco mais grave, né? Fiz alguns filmes do Al Pacino, que é uma coisa mais rouca, só mais sujo, não pode ser tão limpo, né? Se não alimentar mais nada, alimentará minha vingança. Você não pode fugir muito... Você já tem uma carga emotiva ali. Não pode o ator já entregou aquele personagem a algo... Na minha opinião, não pode fugir nada. Tem que ser uma reprodução do que ele fez. Né? É só uma transposição para um idioma que as pessoas possam entender. Só isso. O resto tem que ser idêntico ao que ele fez. Ele trabalhou aquilo, ele levou aquilo para casa, ele estudou. Um diretor fez ele filmar 30 vezes até aprovar a boa. Não nos cabe estragar aquilo inventando um outro jeito, não, tem que ser idêntico. Qual que é a magia da dublagem? A excelência da dublagem está em a pessoa esquecer que está dublado. Para o ator, de manhã você faz um vilão sanguinário. Aí perto da hora do almoço você sai desse estúdio, vai para o estúdio ao lado e faz um padre bondoso e generoso. E mais para a noitinha você vai para outro lugar e dubla uma minhoca. Entendeu? Nenhum outro trabalho dá isso pro ator. O projeto Chaves, nunca existia um projeto Chaves, né? O trabalho era feito como é agora.
Eu fazia 2 horas de Chaves aqui, saía desse estúdio, entrava no outro, fazia Charlie Brown, fazia o chiqueirinho do Charlie Brown, depois entrava no outro estúdio e fazia o Glomer. Amiga Punk, Glomer está com muita fome. Desculpe, não fala a sua língua muito bem. Aí saía dali, ia fazer o galã de uma novela mexicana, Juan Carlos da Chispita. Na dublagem, você falou, né, que o cara tá lá em casa, reconhece que é a sua voz. Quando muda um dublador, né, assim, eu não vou citar o caso do Kiko, porque não, mas sempre vem um dublador para um determinado ator. Aí a gente assiste um filme com outra voz. Reclamam, chega aqui. Reclamam bastante. Às vezes não tem jeito, tem que haver a troca. No caso do Chaves, por exemplo, né, o dublador morreu. Se tiver alguma coisa a fazer, tem que pôr alguém. Mas tem que ser alguém que imite, que tente fazer o mais próximo possível do que o anterior fazia. Quer que eu vá ver a hora na Catedral de Londres, é isso? A dublagem vira clássico junto com o filme. Você assiste ao filme numa determinada época da sua vida, quando o filme reaparece, aquele filme você vai assistir, e trocaram as vozes, redublaram o filme, é quase como se tivessem trocado o ator. De Volta para o Futuro não é mais como a Perdeu a graça. Perdeu a graça. Né? Não é, parece que não é mais. Não é que tá ruim a dublagem, não, a dublagem nova é perfeita. Mas as pessoas cresceram com aquilo no ouvido, virou clássico junto. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Yabadabadu! Ei, Rony Nanico. Está na hora de eu ir embora comer minha perna de brontossauro. Tchau. E o Kiko, que não podia faltar. Tá, mas o Kiko não... Ele é mais chorão, né? Assim, ele... Tá na hora de ir embora, não quero ir embora. Diz que vai ficar mais um pouquinho. Diz que sim, anda assim, não custa nada, anda assim. Rony, a gente vai embora aí. Eu vou continuar aqui, vou conversar mais com o Nelson, que esse mundo da magia é fantástico. Nossa, obrigado. Valeu. Vocês conheceram um pouquinho dessa magia que é a dublagem. Eu acho a coisa mais sensacional, mais divertida, reencontrar esses personagens. Bob Esponja, Fred Flintstone, Kiko. Adorei a matéria. O trabalho de vocês é imprescindível e sensacional. Parabéns pelo talento, parabéns pelo sucesso.